Oi pessoal, novamente aqui eu, Eduardo Fidelis, para a gente falar hoje sobre as disciplinas do curso superior tecnólogo em gestão pública. Então vamos lá, né? Então pessoal, esse é o canal Muito Mais Que Gestão. Hoje o tema são as disciplinas, a grade curricular do curso superior tecnólogo em gestão pública. Nesse caso, aqui eu já quero introduzir você nesse vídeo dizendo que sim, mais uma vez, curso tecnólogo é curso superior, certo? E aí, para tirar, né, as dúvidas, muita gente acha ainda que curso tecnólogo ainda não é curso superior, não sei por que dessa dúvida, mas já para introduzir você nesse vídeo, aqui é o curso superior tecnólogo em gestão pública que a gente vai falar. Então, aqui eu vou passar para vocês como é a grade desse curso, tá, pessoal? O que você estuda, cada matéria, né, cada disciplina. Então aqui eu separei para vocês, né, a minha grade curricular também do curso, certo? Eu vou passando aqui matéria por matéria. Entretanto, eu já quero dar uma observação aqui, pessoal, que depende de cada faculdade, certo? As disciplinas passadas. Como assim, professor Fidelis? O curso não é um só? É um só, é o mesmo. Porém, de faculdade para faculdade, pode variar alguma disciplina ou outra, ou muitas, porque cada faculdade ela tem um período. Às vezes tem período que fecha em 6 meses, tem faculdade EAD, por exemplo, que fecha o período em 4 meses. Então, por isso ela vai encaixando a disciplina conforme a necessidade do curso, né? A viabilidade, tá certo? E aí pode vir também que uma disciplina pode vir com o nome de outra. A mesma disciplina pode vir com um nome diferente. É o caso de logística. Ela pode vir, por exemplo, com gestão de materiais, né? Estoque. Isso é logística. No meu primeiro semestre, veja bem, aqui são as disciplinas do curso quando a gente começa, né? De fato, realmente o curso, você paga. A introdução é uma parte, né? Eu não diria nem uma disciplina, mas é uma correspondência obrigatória no currículo, né? Que você vai se introduzir ao curso. Aí as faculdades geralmente passam aquelas orientações gerais de como são as regras, né? A questão do suporte, essa parte de orientação geral, tá certo? Língua portuguesa, isso mesmo, gestão pública, você paga a língua portuguesa já no primeiro semestre, certo? Assim como vários cursos superiores, certo? Você paga, sim, língua portuguesa. É para dar aquele up, né? Aquela repaginada, porque muita gente, né, tem de fato essa necessidade. Um gestor público ele precisa saber escrever bem, ler, redigir texto, trabalhar com edital. Então a língua portuguesa é a primeira disciplina aqui que eu quero passar, que existe no curso de gestão pública, tá certo? Informática, isso mesmo, tá bom? Aqui eu tive uma disciplina apenas no primeiro semestre de informática, porém, essas disciplinas assim, português, matemática, informática, que também existem no curso, né? Elas podem vir como unidades, ou seja, informática 1, informática 2, informática da unidade 1, informática da unidade 2. Acontece também com matemática, né, com português, enfim. Então, informática é uma disciplina. Introdução à gestão pública, né? Aqui de fato você tem um apanhado geral de como é que funciona o setor público em si, tá certo? Questão de programas, leis, né, funcionamento, estrutura da gestão pública, é isso. Estudos organizacionais, né? Aqui você vê como é as organizações em si mesmo, né? Das mais variadas dentro do setor público, né? Como é que elas funcionam e a sua estrutura interna, o que é que elas fazem, de quem elas dependem, essa inter-relação, né? Então é na disciplina de estudos organizacionais, certo? Matemática financeira aplicada. Aqui já é a matemática financeira, não só a matemática em si que tem na gestão pública, tá bom? É uma matemática financeira de nível 1. Né, vamos dizer assim, para quem está começando, né, aí vai ver aquela parte de juros simples e composto, desconto, e por aí vai, porcentagem, né, essa questão de capital, esses exercícios é por aí. Aí vamos lá, aqui eu já quero passar para você como foi o segundo semestre, né?
Aqui eu já quero dar uma observação, tá, pessoal, no seguinte aspecto. Na minha universidade, no caso é o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, né, o IFRN, de fato. O que é que ocorre? A faculdade, a instituição, ela exige que o aluno ele pague o primeiro semestre sempre com aquelas matérias de primeiro semestre mesmo, sempre naquele turno que o curso oferece, tá certo? Aí o que ocorre? Quando você passa para o segundo semestre, acredito eu que em muitas faculdades seja assim também, você pode optar por pagar disciplinas já de outros semestres, ou seja, às vezes o mesmo curso ele é disponibilizado de tarde e à noite. Aí isso vai sendo trocado, ou seja, tem matéria que naquele semestre ele vem à tarde, tem matéria que naquele outro semestre ele vem à noite. Então assim, quando você não pode pagar aquela, você já paga à tarde, né? Naquele período você já paga à tarde. São as de segundo semestre, né? De terceiro. Às vezes não dá tempo de você pagar todas as matérias do segundo naquele período, aí você vai e deixa ela para pagar no próximo. Então isso ocorre também, tá certo? Planejamento governamental. Aqui a gente já pode ter mais ou menos uma noção do que de fato seja essa matéria. Planejamento para o governo. Qual é o órgão que ele precisa atuar naquilo, na sociedade, ele precisa recorrer a quem, ele precisa de orçamento X, que vem de onde, de qual lei que é disponibilizada. Esses projetos, né, para a sociedade, e essa matéria, ela fala disso, planejamento governamental. Políticas públicas. Aqui, parecido, né, com planejamento governamental, é como se fosse de fato um complemento dessa matéria, tá, pessoal? Políticas públicas, essa matéria de políticas públicas, você vê mesmo como são as políticas públicas propriamente ditas, né? A questão aí de, vou dar um exemplo, cotas no setor público, aí vem programas sociais, enfim, tudo isso a gente vê uma gama de um portfólio, né? Eu diria assim, um portfólio do que é que o governo oferece, né? Dentro das políticas públicas. Seminário de Projeto Integrador 1. Aqui, pessoal, durante o curso tecnólogo, sempre você vai ver matérias que elas são iguais ao TCC. Como assim? De um nível menor. Você precisa desenvolver artigos, relatórios, né, de estágio, por exemplo, de alguma pesquisa, de alguma inovação. Então aqui, essa primeira, ela veio com o nome de Seminário de Projeto Integrador, não é isso? Então assim, você faz um artigo, né, trazendo uma sugestão, trazendo uma pesquisa dentro da gama de orientação do seu curso, né? Você pede para um professor orientador lhe orientar, e realmente é assim, e você traz aquela pesquisa dentro daquele artigo. Funciona, eu estou falando assim por cima, né? Dessa forma, tá, pessoal? Direito constitucional. Aqui é a disciplina que você de fato vê o direito constitucional mesmo, né? Já está dizendo o que é e como é que ele funciona. É o direito base para você entender. Então você paga também no curso de gestão pública direito constitucional. Gestão de redes, tá certo? Parece que é uma disciplina de informática, mas não é. Quando a gente fala de redes, a gente está falando da inter-relação, né, mais uma vez, da gestão pública em si, de todos os setores, do que é que precisa entre um órgão e outro, redes, essa disponibilidade logística entre os setores é justamente isso, gestão de redes, tá certo? Comportamento organizacional. Aqui é uma matéria de recursos humanos, por sinal, eu lembro que essa matéria foi muito boa, de fato, né? Para mim, você vê essa questão do que é que interfere no comportamento do indivíduo, né, no setor público, o que é que pode servir de melhoria, enfim, é por isso, é bem interessante, bem bacana essa matéria de comportamento organizacional. Direito administrativo. Aqui já está dizendo, né, serve muito para concurso, né, direito administrativo dentro do curso tecnólogo de gestão pública. Você estuda também, e por sinal, eu gosto muito. Orçamento público. Eu me interesso muito nessa matéria de orçamento público porque você consegue ver essa questão de lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, né, o PPA,
Então, assim, para quem gosta dessa parte de orçamento público, se desenvolve muito. Eu, particularmente, me identifico bastante. Auditoria pública, de fato, aqui a gente está falando mesmo de uma matéria de fiscalização, como é que ocorre entre câmaras legislativas, o executivo, Tribunal de Contas. De fato, é a matéria que vai mostrando para você como funciona mesmo, como já está dizendo, a auditoria pública, né, dentro das contas da gestão pública. Ética no serviço público é uma matéria bastante conceitual, né? Ela pega aquela parte, de fato, como as leis pedem, ética no serviço público, né? Porque quando a gente está falando de serviço público, se a gente falar de ética, a gente está falando um pouquinho diferente do serviço privado. Em qual sentido? Na questão de lei mesmo, tá certo? Ética no serviço público, a gente já fala muito mais também na questão de lei, nessa perspectiva, tá certo? E não só na atitude do indivíduo em si. Fundamentos de contabilidade, e aqui eu já quero dizer que a contabilidade do setor público, ela é diferente da contabilidade do setor privado, tá certo, pessoal? É um pouco parecida, mas não é igual, tá certo? No início, acredito, não sei se alguém conhece, né, matérias de contabilidade, mas é diferente, tá certo? Do setor público, dos órgãos públicos, para a contabilidade de uma empresa privada, tá certo? Introdução à economia. Aqui, além de ser uma matéria conceitual, ela é uma matéria de cálculo, tá bom? Então, tem que gostar realmente, né, de matemática, porque tem a questão de cálculo, e aqui já é um cálculo bem mais avançado um pouco, tá certo, pessoal? Não é aquela matemática financeira que a gente consegue andar tranquilamente por ela, mas a matéria de economia, ela tem um cálculo um pouco mais avançado, tá certo? Marketing no serviço público. Aqui a gente fala de uma matéria de que ela traz o que é que uma administração pública precisa fazer para ela se destacar. Aí, quando a gente fala disso, a gente também apresenta projetos, né, iniciativas, ideias para um órgão público fazer tudo isso nessa questão e promover a imagem da administração pública nesse aspecto. Essa matéria traz isso, tá bom? Gestão de pessoas, né, obviamente, porque gestor público, gestão pública, ela lida com pessoas. Eu falo muito para meus alunos, para meus colegas, de que essa área da administração e da gestão pública é uma área que vive de contatos, vive de comunicação. Tem gente que fala que é o QI, né? Quem indica. E eu, como profissional da área já de 11 anos que eu estou nessa área, eu posso afirmar sim que a gestão pública, a administração, ela vive de fato disso, de comunicação, de conhecimento entre pessoas. E aí essa matéria de gestão de pessoas, ela vem abrindo, né, esse espaço entre relação interpessoal, tá certo? Métodos quantitativos. Aqui, de fato, você aprende a mexer com números dentro das pesquisas. Você faz, sim, um relatório também, né, um desenvolvimento, mas você traz números, tá bom? Aqui você apresenta números dentro de projetos para você ver como são esses números dentro de projetos em municípios, na gestão municipal, dentro de um governo, enfim, são números. Licitações e contratos, também foi outra matéria que eu adorei, tá? Porque eu sou mais dessa parte, né? De auditoria, de licitação, de edital, né? De lei, essa questão de orçamento público. Então, licitações e contratos é uma matéria que eu gosto muito, gostei muito, porque ela traz essa questão de leis que permitem o orçamento público, né? Então, o que é que acontece? A gente estuda muita lei de licitações, tá certo? A nova lei de licitações, tá certo? Então, assim, os desdobramentos dela, o que é que permite, o que é que a Constituição autoriza, o que não pode. Então, assim, é uma matéria muito interessante dentro desse SPEC, né? E de possibilidade de recurso, né? O que é permitido e o que é que não. Licitações e contratos. E aqui, de fato, é licitação mesmo que a gente fala sobre ela, viu? Aqui é uma matéria que eu já quero dizer que ela é daquele jeito, daquele exemplo que eu falei, que pode vir com o nome de outra. Aqui ela está como gestão de recursos materiais
né, e patrimoniais. Só que aqui a gente está falando de uma matéria de logística, pessoal. Tranquilo? Todo mundo entende, né? Gestão de recursos materiais, patrimoniais, é uma matéria de logística. Embora, quando a gente fala de patrimônio, é uma coisa, e quando a gente fala de gestão de estoque, é outra coisa. Então, também a gente vê essa inter-relação de manutenção, né, de gestão, tá certo? De patrimônio, dos bens da administração pública para o estoque em si, né, dos ativos, tá certo? Aí envolve aquela questão também, né, de ativo circulante, ativo não circulante, o que é um bem de uma instituição, o que é um consumo, essa questão aí de logística. Gestão financeira pública, com certeza, né, pessoal? Gestão pública tem que entender de matemática, como eu falei. Gestão financeira pública é o geral do que você vê com matemática dentro da administração pública. Aí aqui também você consegue ver, é uma matéria de fato de cálculo, né? Só que aí tem muito essa questão parecida com o conteúdo de concurso da área financeira, né? Por exemplo, algum concurso de banco, você vê matéria, exercícios que pega, né, muitas questões parecidas, tá certo? Porque de fato é como a gente está falando, gestão financeira pública. Então entra estudo de capital, juros, porcentagem, liquidação, taxa, desconto e por aí vai. Gerenciamento de projetos. Aqui é uma matéria que envolve muito método, tá? Muito método de gerência mesmo de projetos. É como se fosse uma logística. E dentro dessa logística, para você montar um projeto, tem que seguir um método para aquilo ali dar certo. Aí tem todo um estudo por trás, é mais ou menos por aí. Economia no setor público, mais uma matéria que envolve cálculo, né? Quando a gente fala de economia, acredito que possa parecer que é uma matéria que envolve mais questão conceitual, mais questão de mercado, mas não. Tem cálculo e tem conceito em matéria de economia. Orçamento público. Aqui no orçamento público, a gente vê a questão mesmo de como se dá um orçamento público, de onde ele vem, quem autoriza, como é que capta, destinação, origem. Aí tem aquela questão de liquidação, empenho, despesa pública, a gente vê nessa questão aqui, né, dessas questões autorizativas, né, LDO, LOA, PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, acontecendo mesmo, né, dentro de uma Câmara Municipal, dentro desse SPEC aí, tá bom, pessoal? Metodologia do trabalho científico. Aqui a gente vê, de fato, uma matéria que prepara você para pesquisa também. Gestão pública, aqui eu já quero repetir, é um curso de pesquisa, é um curso que você vai estar toda hora buscando informações de inovações para a área pública. E aí você vai buscar dados, né? Então, assim, é artigo também aqui que você precisa escrever. Contabilidade pública, certo? Eu falei aqui que tem a introdução à contabilidade, né, no setor público, mas também tem a contabilidade pública em si, são duas matérias. Envolve cálculo, só que esses cálculos, eles são geralmente para você fazer o que é melhor, o que é que não é bom tanto assim para a administração pública, dentro do balanço mesmo dela, certo? Dentro do exercício financeiro daquele ano, tá certo? Dela. Então, assim, o porquê deu superávit, o porquê deu déficit, como fazer para dar superávit, qual é o aspecto que gera superávit. É tudo isso que a gente consegue ver nessa matéria, tá certo? Além disso, pessoal, dentro de todo o curso, aquelas matérias de introdução ao seminário de orientação e pesquisa, né? Aí tem eles assim: orientação e pesquisa 1, orientação e pesquisa 2, projeto de pesquisa em si, são matérias de escrita, que você vai fazer pesquisa para o ramo público, tá certo? Então, assim, é você desenvolver mesmo, né, um artigo que se assemelha ao TCC, além da matéria de TCC que o curso exige, tá bom? Então, acredito que foi isso. Antes da gente terminar o vídeo, eu quero só
pontuar uma dúvida recorrente de muita gente aqui, que eu vejo, inclusive, eu vou colocar até aqui na descrição o vídeo em que muita gente tem essa dúvida. Professor Fidelis, eu ouvi dizer que gestor público só recebe diploma se for funcionário público, se for da área pública, ou seja, só recebe o diploma se a pessoa for da área pública. Isso não é verdade, pessoal, tá certo? Isso não ocorre. Eu não sei de onde saiu isso, eu não sei o porquê. Muita gente tem essa dúvida de que ouviu falar que para você receber o diploma fazendo o curso de gestão pública, você precisa trabalhar na área pública, ser servidor público. E isso não ocorre, tá certo? Não existe essa questão, não sei de onde surgiu isso. Então eu quero deixar aqui esse ponto, para quem ainda tem dúvida nisso, né? Porque não sei, né, o porquê falarem isso, porque é um curso superior como qualquer outro, curso tecnólogo, tá bom? Então você recebe diploma assim que finalizar o curso, independente se você for da área pública ou não, tá certo? Então foi isso, espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, fique à vontade, esse espaço aqui é para isso. Até um próximo vídeo e tchau!